Daí, pessoal, mais uma resolução. Na física, as leis de Kepler descrevem o movimento dos planetas ao redor do Sol. Define-se como período de um planeta o intervalo de tempo necessário para que este realize uma volta completa ao redor do Sol. Segundo a terceira lei de Kepler, os quadrados dos períodos de revolução t são proporcionais aos cubos das distâncias médias r do Sol aos planetas, ou seja, t ao quadrado igual a k, que multiplica r ao cubo, em que k é a constante de proporcionalidade. Sabe-se que a distância do Sol a Júpiter é 5 vezes a distância Terra-Sol. Assim, se denominarmos t o tempo necessário para que a Terra realize uma volta em torno do Sol, ou seja, o ano terrestre, a duração do ano de Júpiter será... Bom, ele está me dizendo aqui que o período ou tempo necessário para que o planeta dê uma volta completa ao redor do Sol depende da distância desse planeta ao Sol. Isso parece uma coisa lógica. Se eu tenho o Sol aqui e eu tenho o planeta nesse ponto, significa que a volta desse planeta ao redor do Sol dar-se-á mais rápida que um planeta que está mais distante do Sol, porque o seu percurso ao redor será um percurso maior, então a tendência é ter um tempo maior. Ok, então eu já defini que existe essa relação, essa dependência do tempo de volta ao redor do Sol em relação à distância que esse planeta está do Sol. Muito bem. E ele afirma, segundo a terceira lei de Kepler, que os quadrados dos períodos de revolução, ou seja, do tempo, né? Os quadrados do tempo necessário para uma volta são proporcionais aos cubos das distâncias médias r do Sol aos planetas. E aí ele afirma isso matematicamente, inclusive, dizendo que o quadrado do período é igual a uma constante k multiplicando o cubo da distância do planeta até o Sol. Então está aqui a terceira lei. Bom, e aí está me dizendo que a distância do Sol a Júpiter é 5 vezes a distância Terra-Sol. Então vou colocar isso. Ó. Lembra que o T, vou colocar para ti aqui a letra. Ó. O T significa tempo, né? Significa período da volta. Vou pôr assim, ó, período da volta ao redor do Sol, né? Então é o ano daquele planeta, período da volta. E o R é a distância do planeta ao Sol. A distância do planeta até o Sol. Muito bem. E aí ele está me informando aqui como dado que a distância de Sol a Júpiter é 5 vezes a distância Terra-Sol. Então, olha só, a distância de Júpiter, vou chamar assim, ó, RJ, tá? A distância do Sol até Júpiter, ou de Júpiter até o Sol, é 5 vezes a distância da Terra até o Sol. Então, vou chamar aqui de R de T. Então, essa é a informação que ele me diz. E aí ele pergunta, ele quer saber qual é a comparação que existe, ó, se determinarmos t o tempo necessário para que a Terra realize uma volta, né, seria o ano terrestre, qual seria a duração do ano de Júpiter? Quantas vezes t, ou seja, quantos anos terrestres? É mais ou menos isso que ele está perguntando. Quantos anos terrestres dura a volta de Júpiter, o ano de Júpiter? Bom, então eu vou colocar assim, ó, que vou começar com a Terra aqui, ó. O T da Terra, que ele pede para usar a própria letra T, né? Eu faria assim, ó, T de T, né? T da Terra. Mas ele pede para usar só T. Então vou usar T como período da Terra é igual a constante K vezes a distância da Terra até o Sol ao cubo. Então isso aqui é Terra. Vou pôr assim, ó. Isso aqui aqui faltou o quadrado, né? O t tem que ser o quadrado, tá? A fórmula aqui diz, ó, t ao quadrado. Então, t ao quadrado igual a k que multiplica r
de t ao cubo. Isso aqui é terra. Muito bem. E aí eu vou me livrar desse quadrado já. Eu vou colocar aqui que o t é igual a raiz quadrada de k vezes o r do t, r da Terra, ao cubo. Tá aí então. Esse é o período da Terra. E aí de Júpiter? Bom, t de Júpiter, eu vou chamar aqui, ó, eu vou colocar aqui do lado, ó, Júpiter. T de Júpiter, olha só, T de Júpiter, ó, não posso esquecer aqui, ó, quadrado é igual a constante K vezes o R de Júpiter. R de Júpiter ao cubo. Muito bem. Aí eu tenho que T ao quadrado de Júpiter é igual a constante K, é a mesma, vezes, bom, R de Júpiter, o que está me dizendo? Ó, que R de Júpiter é 5R de T, é 5 vezes a distância da Terra. Então eu vou substituir aqui por 5 vezes R de T. Como R de Júpiter aqui está ao quadrado, tá, aliás, ao cubo, eu vou elevar isso aqui ao cubo. Tá, isso aqui, ó, é RJ, tá? É raio de Júpiter. Ficou parecido com um T ali, mas é R de Júpiter. E aí, então, eu tenho que T ao quadrado, isso de Júpiter, né, o ano de Júpiter, é igual ao K, que multiplica, vou elevar aqui 5 ao cubo a 125, 5 vezes 5 vezes 5, e vezes R de T ao cubo. Muito bem. Aí eu tenho que o T de Júpiter, olha só, agora vou me livrar desse quadrado aqui, ó. O T de Júpiter, que é o que está pedindo, é igual a raiz quadrada disso tudo aqui, dessa expressão toda. Raiz quadrada de K, que multiplica 125, que multiplica R de T ao cubo. Muito bem. Quando eu vejo isso, eu percebo que aqui, ó, o K, que multiplica R de T ao cubo, isso aqui, na realidade, o que é? É o T. Por quê? Porque é o que eu tenho aqui da Terra, ó, é o T. Vou fazer isso bem separado para ti, olha só, vou fazer aqui com bastante detalhe. O vídeo vai ficar um pouquinho maior do que ficaria, tá? Mas eu vou fazer com um detalhe maior. Então eu vou continuar aqui, ó. Senão vai me faltar espaço também. Ó, vou continuar aqui. Eu vou colocar aqui, ó, que o T de Júpiter, ele vai ficar igual a... Só vou trocar a ordem desses termos aqui dentro, tá? Vou colocar aqui na frente o 125 vezes o K e vezes o R de T ao cubo. Eu só troquei de ordem aqui, ó, esses três, né? Produto, eu posso trocá-los de ordem, só troquei de ordem. E agora eu vou fazer uma separação aqui. Vou fazer com bastante detalhe. T de Júpiter, período de Júpiter. Eu vou separar aqui, ó. Vou separar em duas raízes, tá? Isso eu posso fazer por propriedade dos radicais. Então isso dá produto de radicais. Vai dar aqui raiz quadrada de 125 vezes raiz quadrada de K vezes R de T, período da Terra, ao cubo. Bom, aí eu enxerguei com mais clareza que isso aqui, ó, se trata do quê? Isso aqui se trata do período da Terra. Olha só, isso aqui é o T. Então vou substituir. Eu tenho que o período de Júpiter é igual, vou manter essa raiz aqui ainda, tá? De 125 vezes o T, porque isso aqui, ó, é o período da Terra. Pois bem, e aí só falta eu
trabalhar essa raiz quadrada de 125 para identificar a alternativa correta. Então vou fazer essa equivalência de raiz aqui por fatoração, né? Vou fazer a extração do fator do radicando. Vou usar aqui uma outra cor. Vou fazer nesse espaço aqui, ó. 125. Eu faço por 2, não dá por 3, não dá por 5. Que dá 25. 25 dá outra vez por 5. Que dá 5. Que por 5 dá 1. Então eu tenho que isso aqui, ó, é 5 ao quadrado vezes 5. Então olha só, a raiz de 125 ficou para mim 5 ao quadrado vezes o 5. Tá? Isso é o mesmo que raiz quadrada de 125. Aí por propriedade eu consigo extrair esse 5, né? Porque ficaria 5 ao quadrado raiz vezes raiz de 5. Então vai cancelar aqui. Então eu posso fazer um cancelamento aqui acelerado, ó. Cancelo aqui, esse 5 fica fora da raiz. Eu tenho 5 raiz quadrada do 5. Então aqui, voltando para a resposta final, eu fico que o período de Júpiter corresponde a 5 raiz de 5t. Isso eu vejo na alternativa D. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.